Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Então, mais um episódio aqui do Leilão, da Leilão Podcast. Isso aí. Agora é em casa, né? Agora, pessoal, ó, estamos num cenário diferente. É um cenário, é a nossa casa aqui, é de fato a sede do Grupo Lance. 10º episódio. Isso aí. E uma data comemorativa, né, que a gente conseguiu de fato ter esse sonho de fazer um podcast dentro de uma das sedes da empresa, né, das sedes da Leiloeira. E hoje é uma data muito especial, porque a gente vai trazer aqui uma das pessoas mais conhecidas do mercado de leilões, né? Uma mulher, uma advogada, que a gente admira muito. Acho que há muitos anos a gente acompanha o histórico, o que ela já fez. Eu acho que o propósito até que a gente tem nesse podcast é desmistificar o mercado de leilões, é deixar o mercado de leilões mais clean, mais fácil, mais natural para o consumidor, né? Para o arrematante. E ela, eu acredito que já está nesse projeto há mais tempo do que nós. Há muito mais tempo do que nós. Então, antes de falar o nome dela, vou deixar o Daniel falar. Isso aí. Sei que ela é advogada. E a gente fala como se não tivesse o nome aqui embaixo, né? Mas é isso aí. Já aprendo muito com ela. A Priscila Perini, do curso Vivendo de Leilão, né? E aprendo muito com os vídeos, acompanho o seu trabalho há bastante tempo. Inclusive, é uma honra tê-la aqui no nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite. E queria que o público te conhecesse também. O público aqui do Grupo Lance te conhecesse um pouco mais, saber quem que você é, de onde que você veio, há quanto tempo está com leilão. Já vi que são mais de 200 arrematações em leilão. 200 arrematações. Experiência tem bastante. Conta para o pessoal aí quem é você. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer gravar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Perini, sou advogada e especialista em leilão. Tive uma baita sorte na vida, que no meu primeiro estágio, durante a faculdade, tive contato com os leilões. E acho que se não fosse aquele estágio, eu não saberia até hoje o que é leilão e a oportunidade que os leilões eles podem proporcionar. Então, isso foi lá em 2011, né? E desde então eu consegui enxergar oportunidades também, porque minha mãe trabalhava como corretora no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Então eu via o preço que os imóveis saíam em leilão e vi o que minha mãe vendia no mercado tradicional e enxerguei ali uma baita oportunidade. Comecei sem dinheiro para arrematar, sem margem de crédito para arrematar também. Então comecei vendendo conhecimento por meio da assessoria. E hoje não, na verdade tem praticamente 6 anos, criei o curso Vivendo de Leilão, conhecendo as pessoas também a arrematar imóveis ali com segurança. Mas você já vive de leilão há muito tempo já, mais de 6 anos. Bem mais que 6 anos. 6 anos é do curso, né? Publicamente lá com o curso e com o Instagram. Na época de 2011, quando você fazia estágio, ainda era o processo físico. Os leilões no Rio de Janeiro, no Fórum Central lá do Rio, eram embaixo de uma escada. O leiloeiro ficava espremido embaixo Tinha da escada. Tinha leiloeiro ou era oficial de justiça? Tinha leiloeiro. Ficava espremido embaixo da escada, as pessoas se apertavam ali, bem menos gente participando do que tem hoje, né? E ofereciam lá o lance, mas era tudo presencial, não tinha... acho que ninguém nem imaginava. Quando começou no Rio, o leilão eletrônico? 2014, 13, 15? Eu acho que foi 14 ou 15. Olha só. Em São Paulo começou em 2009, mas pegou mesmo em 2011, 2012. Aí os outros estados foram sendo carregados por essa onda, né? Não, foi uma inovação enorme, né? Depois da pandemia, então, com a documentação eletrônica que a gente consegue resolver sem pisar no cartório, outra inovação gigante. Então o mercado vem aí cada vez mais trazendo facilidade pra gente, né? Então, se era daquela época que você tinha que tirar foto do processo inteiro, carregar o processo inteiro para casa, tirar em carga, levar o carrinho da vergonha, né? Que todo estagiário fazia isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. Então já tem história, né? São aí quantos anos? 14 anos nesse 14 mercado. Anos. Imagino que já deva ter visto de tudo, desde grandes leilões. Porque imagina assim, uma advogada, né? Professora, mentora tal, mas que já arrematou 200, né? Participou de 200, a maioria imóveis. Imagina. Pra você participar de 200, você arrematar 200, você tem que validar 1.000, 2.000, não sei, né? Então tem uma bagagem aí, tem uma história aí muito legal você ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. Mas para analisar leilão tem que ser boa oportunidade, né? Todo mundo pega aí uma gama de leilões e acha que tem boa oportunidade em todo campo. Como que você analisa a boa oportunidade de leilão? Como que você pega um processo e você entende que aquilo é uma boa oportunidade para você participar? Você faz algum tipo de análise jurídica, financeira? Por onde que você começa? Sempre começo pela financeira.
Porque se o imóvel não passa na viabilidade financeira e eu perdi meu tempo ali analisando um processo, isso não vai ter futuro nenhum. Eu não vou arrematar aquele imóvel. Então, no leilão, a gente tem que ter a viabilidade financeira e a jurídica ali andando juntas. Só que sem a financeira a gente não entra, já que a gente quer aproveitar o desconto do leilão. Então, sempre começa pela viabilidade financeira, principalmente entendendo o preço de mercado do imóvel, para saber se de fato o desconto anunciado é um desconto real, né? Entender ali se aquele imóvel ele tem a responsabilidade pelas dívidas sobrando para o arrematante, ou se tem uma isenção da responsabilidade pelas dívidas, para que a gente calcule corretamente a viabilidade financeira, com todos os custos da arrematação até a venda. E aí depois parto para a análise jurídica. Se passa na financeira, vou para a jurídica, analisando edital, matrícula e processo judicial, né, no caso de um leilão judicial, ou do extrajudicial, que muita gente fala, leilão de banco é vantajoso porque não tem processo, né? Entre aspas, porque cada vez mais comum que o devedor ele abra um processo lá questionando alguma coisa no trâmite para que o leilão aconteça. E se existe esse processo, a gente também precisa entender lá os pontos de segurança que existem nesse processo para saber se a gente entra ou não naquele leilão. Então tem lá o pilar da análise jurídica, que são 3 bases: o edital, a matrícula para entender os ônus que recaem no imóvel, toda a cadeia do imóvel, e o processo judicial vinculado. Edital, matrícula e o processo. Se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo, como é que você faz essa análise financeira? Você precisa ir até o imóvel, você não vai, dá para fazer fora, consulta só, tudo pela internet, como é que... Nas minhas arrematações é bem raro que eu vá até um imóvel antes de arrematar. Então, geralmente, o primeiro contato que eu tenho com o imóvel é depois da arrematação, na desocupação do imóvel, por exemplo, e tem imóveis que eu nunca coloquei meu pé dentro do imóvel. Eu fico lá delegando os pontos necessários no pós-arrematação, como algum reparo, reforma, e depois a venda do imóvel. Então, eu busco sempre pegar análise à distância, né? Então, para precificar o imóvel, para saber de fato quanto que ele vale, por quanto que a gente pode vender, eu entro muito em contato com corretores locais, passo lá as características do imóvel, vejo o que eles têm à venda naquela mesma região, com as mesmas características, para tentar pegar um parâmetro de preço. E uma dica que eu gosto muito de dar para imóvel dentro de condomínio é tentar falar com o pessoal do condomínio, porque eles sabem todo o histórico lá de quem vendeu, quem não vendeu, quem está reformando, quem não reformou, né? Então, inclusive, se teve uma venda recente no condomínio e eles sabem o preço, aquilo é um fator ali muito importante para a gente também conseguir um parâmetro de por quanto a gente conseguiria vender aquele imóvel. Então, corretores, portais de venda, sites imobiliárias e pessoal do condomínio. E para as prefeituras, como a de São Paulo, que deixam lá as transações de TBI de forma pública... Quanto foi a última venda? Isso é muito legal, porque a gente consegue lá pegar, né, o histórico ali da região e ver por quanto... quais foram os preços ali finais da venda do imóvel, também consegue dos imóveis vizinhos? Dos imóveis vizinhos. Essa informação eu não sabia. 16 anos nesse mercado, eu não sabia que na prefeitura você conseguia ver os ITBIs dos vizinhos. Exato. A prefeitura mas você precisa ter a inscrição municipal dos vizinhos? Não, a prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela tem uma planilha com todas as transações do ano divididas por mês. Então você consegue lá uma planilha de Excel. Você consegue lá e filtrar bairro, rua, características do imóvel, e aí você entende por quanto que foram os valores de transação. A média, né? Você consegue pegar uma média e bater lá com aquilo que você já levantou. Sabia dessa, Daniel? Também não sabia. Aprendi mais uma hoje. Seria bom se todas as prefeituras colocassem isso já de forma pública, né? Mas tem várias prefeituras que você consegue pedir isso através da lei de acesso à informação, né? E a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, já deixa isso público. Fica até uma forma fácil de avaliar os imóveis. Às vezes o processo judicial precisa do oficial de justiça, um avaliador. Se ele tem acesso a essa base, ele vai ter um norte já para fazer as avaliações, né? Porque eles chegam lá cru, sem saber nada, só olhando foto e metrificando o imóvel, e pode ser que essa seja um norte. Sim. Mas eu já tive uma experiência assim de alertar, né, ou de falar com o pessoal interno. Eu já vi pessoas, eles alertaram os vizinhos a comprar também. Então tem que tomar cuidado a forma que você fala, né? Tô interessado em comprar, não sei qual unidade, não sei, não é leilão. Para não alertar e trazer mais concorrência ao leilão, que você quer pagar barato, né? Se for um leilão judicial por cobrança de dívidas de condomínio, a chance que mais ninguém naquele condomínio saiba que aquilo vai acontecer é praticamente zero, né? Então aí a gente perguntar ou não vai criar uma concorrência. Hoje as leiloeiras, até pela concorrência que a gente tem, né? A gente acaba mandando uma cartinha para a administração para ela, ou ela fixa no elevador, dependendo do caso, ou ela distribui para cada condomínio para alertar. Eles são os potenciais, os maiores
potenciais compradores são os próprios condôminos. Você sabe que eu já tive 2 casos de arrematação pessoal que eu arrematei para vender, né? E as vendas saíram para pessoas que tinham ali proximidade com o condomínio. Então, em uma venda eu vendi para a cunhada da vizinha de porta, né? E ela Cunhada da vizinha de porta. então, né, vizinhos ali com portas literalmente uma do lado da outra. E a cunhada da vizinha comprou o apartamento. E era uma situação ali curiosa, porque o apartamento estava fechado, abandonado lá tinha uns anos. E o processo por cobrança de dívida de condomínio demorou para chegar na fase de leilão. Então todo mundo lá do condomínio sabia que aquele apartamento estava fechado há muito tempo e ficou sabendo que o leilão ia acontecer. Só que as pessoas têm tanto medo de participar do leilão ainda que ninguém participou. Depois eu fui lá e vendi bem mais caro pelo preço que eu arrematei praticamente pela vizinha ali, né? E tive um caso de um apartamento até no Morumbi, que era um apartamento bem grande, que enquanto o rapaz estava pintando, uma moradora, que era uma senhora, chegou lá e falou que queria comprar porque ela era idosa, a irmã dela também idosa, e queria trazer a irmã que morava de outra cidade para morar no mesmo prédio dela. E ela também sabia, né? Era um condomínio ali que tinham 10 unidades, um apartamento de 200 metros quadrados. Então todo mundo sabia que o imóvel ia a leilão também. E não participaram. E depois pagaram Com preço certeza bem esses maior. condôminos gostaram muito de você, porque um prédio que tiver 10 unidades, né? É 10%, é 10% de inadimplência. Sim, exato. Esses aí são seus amigos aí, imagino que se estiverem te assistindo, vão te agradecer até hoje. Mas isso é muito interessante porque muitas vezes o pessoal pensa que o trabalho do advogado ou da assessoria é somente ver ali a viabilidade jurídica, analisar edital e matrícula e acabou. Mas você analisa muito mais que isso, você vê o perfil do executado, se ele recorre ou não. E até um ponto interessante, porque tem muita gente que tem medo de leilão por conta disso. Eles falam, não, mas o executado está recorrendo. Isso é um ponto que liga o alerta vermelho para você ou não? Não necessariamente. De fato, eu analiso o perfil do executado em leilão judicial para entender se ele é aquele executado chato ou não, né? Porque a pessoa se defender é normal dentro de um processo. Ela não pode ser lesada mais do que aquilo necessário para a cobrança da dívida. Então, se ele recorre a todo momento e sempre perde, isso pode indicar para a gente que ele é um executado chato que fica tentando ali protelar o processo. Então, entra na análise. Mas mais do que o perfil do executado, necessariamente, uma análise que eu gosto muito de fazer dentro de um leilão judicial é a velocidade do juiz. Porque a gente já tem um processo lá em trâmite, a gente consegue analisar se aquele juiz é um juiz rápido, com uma velocidade ok, ou um juiz lento. E isso não vai mudar só porque a gente arrematou o imóvel, né? Então, se o juiz é lento, ele vai ser lento na pós-arrematação também. Então, é interessante que você já veja lá a velocidade do juiz para entender o parâmetro daquilo que você pode esperar. Então, por exemplo, eu gosto de calcular na minha viabilidade financeira um prazo seguro ali de 12 meses entre a arrematação e até a venda, para calcular todos os custos que eu vou ter ali, né, com aquele imóvel. Se por acaso o juiz ele for um juiz lento, talvez esse prazo de 12 meses não faça sentido. Tem juiz que demora 5 meses para analisar uma petição. Então, necessariamente vou ficar de fora desse leilão? Não, mas eu preciso alinhar a expectativa. Inclusive, aumento lá o prazo na viabilidade financeira para o retorno daquele investimento. E aí, se ainda assim passar e ficar com um retorno significativo, aí entro naquele leilão, mas de forma consciente, sabendo que eu posso esperar ali no pós-arrematação. Inclusive, fazendo um adendo, eu queria que você falasse disso, porque tem no seu site, eu já indiquei para vários arrematantes também, que é uma calculadora, né, que você usa para fazer essa viabilidade. Tem no seu site vivendodeleilão.com.br, é isso? Tem uma versão gratuita lá da calculadora, né, que a calculadora ela tem a aba de arrematação à vista e a aba de arrematação financiada, inclusive disponibilizo lá para os alunos do curso. E aí no site eu deixo disponível uma versão para arrematação à vista, que a pessoa preenche todos os custos lá, e assim ela calcula o lance máximo que ela pode oferecer no leilão, de acordo com aquele lucro líquido mínimo que ela espera para entrar numa arrematação. Isso é muito legal, porque acaba tendo ali as facilidades, né? O pessoal vai participar do leilão, já coloca tudo lá na calculadora, porque leilão é muito de tempo. Então, você está lá participando do lance, você já consegue alterar lá na calculadora e ter ali o limite máximo que você poderia atingir. Mas um ponto que eu gosto de extrair muito de quem vem aqui no Leilão Podcast é o seguinte: tem esse lado, né, das pessoas que não participam de leilão, porque entendem que é uma briga, é um risco, enfim, acaba comprando depois, é mais caro. Mas tem também o lado das pessoas que enxergam o arrematante como um vilão do processo e não entendem a função social do leilão. Queria que você falasse um pouquinho disso, como que é a sua visão do arrematante no processo, né, a função social que ele traz para todo esse caos aí que está lá nas execuções. O leilão é um mecanismo de justiça, né? Então é uma forma para que uma dívida seja quitada, que já tentaram ali várias
meios para cobrar até que o leilão chegasse. Então, dentro de um processo judicial, o leilão judicial é uma das últimas etapas do processo. Né? Vem de fato ali quando o devedor ali foi condenado, não paga a dívida, não tenta nenhuma solução, e aí se ele tiver um imóvel que pode ser leiloado, entra lá o leilão de imóvel, por exemplo. Então, o arrematante, ele proporciona lá que uma ou várias pessoas consigam receber o que tem direito. Então, se a gente pensa num leilão judicial por cobrança de dívidas de condomínio, tem quem pense que só o condomínio está sendo beneficiado com aquilo. Quando, na verdade, todo mundo que tem imóvel dentro daquele condomínio é beneficiado, porque a dívida de condomínio, ela não deixa de existir porque alguém deixou de pagar a cota condominial. Então, a realidade é que o condomínio ele vai segurando lá até o momento que ele não consegue mais e repassa aquele valor para todos os outros condôminos, para todos os outros proprietários. Então, o leilão judicial, ele beneficia todo mundo que tem imóvel ali dentro, né? E não só isso, dentro da ordem lá de pagamento de concurso de credores, o valor da arrematação de um leilão judicial, ele pode servir para pagar vários outros credores que têm execução em curso. Então, às vezes o imóvel foi levado a leilão judicial por dívida de condomínio, só que tem outros 3 credores lá com processos trabalhistas em fase de execução. Esse valor também pode ser utilizado aí para quitar essas outras dívidas. E o leilão extrajudicial, que acho que é até mais difícil das pessoas entenderem isso, né? Porque geralmente a gente tem um banco cobrando uma dívida, só que se não existisse esse mecanismo, a própria figura do financiamento imobiliário, como a gente tem hoje em dia, não existiria, ou a taxa de juros seria ainda maior, porque emprestar dinheiro seria um risco muito maior. Né? Então, o leilão extrajudicial está muito vinculado à cobrança de uma dívida garantida por uma alienação fiduciária. E a principal dívida que a gente tem garantida por uma alienação fiduciária no Brasil é exatamente financiamento imobiliário. Então, o brasileiro, em regra, ele precisa do financiamento para comprar o imóvel. A maioria das pessoas compra um imóvel financiado no Brasil. E se não existisse a figura do leilão extrajudicial, não existiria, então, essa figura do financiamento nos moldes que a gente tem hoje em dia. Resumo, então, sem o leilão extrajudicial, a taxa de juros, a Selic, ia lá para cima. O banco não ia. Hoje está 15, está alto, mas já teve a 2, já teve a 3. As pessoas têm que entender de fato. A gente, às vezes, somos julgados. Como, vocês são leiloeiros, vocês vivem. Da desgraça alheia. Vocês vivem da desgraça alheia. Você só, quando o cara está perdendo, não, mas a gente está dando oportunidade para aquela senhorinha que quer fazer um financiamento e ter acesso ao financiamento. Porque sem aquilo, o banco não consegue fazer a coisa circular. Existe, né, a cada 100, um não vai deixar de pagar. É normal, é natural, o mercado... E às vezes as pessoas não deixam de pagar não é porque elas querem, é porque acontece. Né? Enfim, e o banco, ele de fato, ele não pode ter o capital dele parado. Ele precisa girar. E para ele girar, ele precisa ter essa conversão, que é a chamada leilão, a função social do leilão. E eu aprendi recentemente, em leilão de condomínio, que a gente nem fala dívida mais. Eu tô pagando aqui a minha despesa condominial. Na verdade, é rateio. Porque se você não paga, o rateio é assim, né? A gente tá nessa mesa. Se eu deixar de pagar, ele paga para mim. Exato. Então é um rateio, né? É o rateio da despesa do condomínio. E entra em contraponto, né? De se não existisse esse rateio, não existia o condomínio. Se você não paga o zelador, se você não paga o elevador para chegar, como é que existe um apartamento? Sim. Então, legal esses pontos, Priscila. Agora, para você pudesse assim, aquele cara que está chegando no leilão agora, pudesse dar para ele uma dica assim, do que ele, não um rematante profissional, um rematante mais novato. Chegou agora, assistiu o nosso podcast, vou comprar em leilão. Mas ele vai contratar um advogado que ele conhece, que não é um especializado em leilão, ou ele vai pegar um especializado. Mas por que dica que você daria para ele de cara, assim, para ele não participar e o que para ele participar, na sua visão? Acho que a principal dica, além do fator ali, entra ou não entra nesse leilão, que muita gente deixa de lado, é conseguir encontrar as oportunidades, garimpando ali corretamente as oportunidades. Porque tem gente que acha que vai achar as oportunidades jogando no Google, leilão de imóvel e olhando lá os 5 primeiros sites que aparecem. E assim, normalmente é os leiloeiros que mais patrocinam, exato. Que é os mais visíveis e são os mais caros, né? Porque vai ter mais concorrência, né? Exato. Então a pessoa que faz isso, ela descarta milhares de leilões que ela poderia estar analisando. Então eu sempre recomendo que você, de fato, conheça todos os leiloeiros que atuem lá, pegue a lista de leiloeiros na junta comercial, filtra todos eles, vai com uma frequência ali, analisando constantemente, levantando as oportunidades para você, de fato, entender, né, tudo ali que
o mercado pode proporcionar. Então, não olha só 5 leiloeiros quando a gente tem aí praticamente 1.000 leiloeiros realizando Só em leilões São de Paulo. imóveis. Não, sabe que essa história da Brasil. junta, muita gente fala, vai lá na junta, olha a lista. Em toda a minha vida, eu não fui beneficiado pelo meu nome. Letra A, Adriano. Tem que chegar mais cedo na escola, chamada oral, sempre. Mas nessa questão da junta, eu tô lá nos primeiros. Então, eu sempre tô nos primeiros. E muita gente me chama rapidamente, eu vi teu nome na junta e tal. Ah, que bom. Então, isso me favorece muito, por estar lá no topo da lista lá. Isso é muito bom. Isso é bom. Então vai na junta, vai no site do tribunal, tem tribunais que criam listas lá de leiloeiros, como aqui em São Paulo, né? Então você vai lá, pega os sites e fica garimpando, de fato, com frequência para entender, né? E tem que pensar sempre que o leilão é um funil. Então na boca do funil a gente coloca lá todas as oportunidades que a gente encontra. No meio do funil a gente vai descartar oportunidades que não passam ou na viabilidade financeira ou na viabilidade jurídica. E no fundo do funil são de fato os leilões que a gente vai participar. E aí, de quanto mais leilão a gente participa, mais leilões a gente ganha, porque você não vai ganhar todos os leilões que você participa, é impossível isso, né? Só ganharia alguém se ela fosse viciada em jogo. Então ela quer ganhar por ganhar, então não existe isso. Então a gente vai participar. Vai gastar dinheiro, né? Vai gastar dinheiro. A gente vai participar lá, às vezes, de 5 leilões para arrematar um, aí depois você, na sequência, arremata outro, depois você perde, porque vai ter concorrência. Então a gente precisa sempre estar ali garimpando as oportunidades para, de fato, participar dos leilões. E tirando esse conselho, o segundo conselho aí que eu acho que é muito vantajoso é adquirir o conhecimento para participar dos leilões. Porque a assessoria ela é uma forma muito boa, só que até mesmo se você quiser sempre seguir com uma assessoria, eu acredito que a gente sempre tem que saber o que a gente pode cobrar das pessoas. Se a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe nem o que cobrar. Então é importante que a pessoa entenda minimamente de leilão para até que ela saiba se a assessoria está seguindo de uma maneira correta ou não. E quem tem o conhecimento necessário e consegue arrematar sem uma assessoria, lucra mais, porque vai deixar de pagar lá o percentual que a assessoria cobra. Então, adquirir conhecimento é fundamental em qualquer hipótese, seja para você caminhar ali de uma maneira mais independente nos leilões, contratando uma assessoria jurídica pontualmente no pós-leilão, se for necessário, o leilão judicial vai ser necessário, e no extrajudicial, se não conseguir um acordo de desocupação, ou até mesmo se você preferir seguir com uma assessoria, né? A pessoa às vezes não tem tempo, ela quer sempre contratar uma assessoria, mas até para que entenda de fato se aqueles trâmites que a assessoria está seguindo são os corretos ou não. Não colocar o seu capital, seu honrado capital em um lugar que você não sabe onde está colocando, realmente não é aconselhável. Seja para qualquer investimento, Exato. né? Seja para o imobiliário, seja para o investimento de bolsa. A gente, para quem não sabe, a Priscila tem um irmão muito conhecido também, né? O Daniel é muito fã dele. O Daniel é muito fã do Bruno. Da família inteira. Da família inteira, mas ele comenta do Bruno há muito tempo já, tal, na parte de investimento que a gente faz aí, fora dos leilões também. Mas assim, a gente tem um mínimo, a gente adquiriu, não somos especialistas, mas a gente adquiriu um pouco desse conhecimento através dele para investir no mercado de capitais. Exato. Como as pessoas devem fazer conosco aí no mercado de leilões, né? Mas você falou uma coisa muito interessante do funil e de participar de diversos leilões para daí você conseguir arrematar alguns, porque isso me leva a pensar o seguinte, que muitos arrematantes iniciantes eles acabam falhando, que é se apaixonando pelo imóvel e não pelo negócio. E aí nessa de se apaixonar pelo imóvel e não pelo negócio, acaba vindo aqueles leilões que para nós são alertas vermelhos, né? Que são usufruto, parte ideal de imóvel. Tem muita gente comprando, que já comprou na verdade, parte ideal de imóvel pensando que estava comprando imóvel na integralidade e só comprou 1/3 de um imóvel. Então, para você, tem alguns alertas vermelhos que liga e você fala, ó, esse daqui eu não participo, esse daqui eu já descarto praticamente de plano ou não. Você acaba, de fato, analisando e vendo se o usufrutuário, ele, no decorrer, ele faleceu ou não. Tem algum alerta vermelho aí ou não? Tem, na questão do leilão de fração ideal, ainda que seja 99,9% do imóvel, se for um imóvel indivisível, como exemplo de uma casa, um apartamento, eu particularmente não participo. Porque você precisa de um consenso lá com os proprietários das demais frações para vender, alugar aquele imóvel, qualquer coisa que você queira fazer. E o consenso é muito improvável, já que são pessoas que nunca se viram na vida, né? Tem casado há 50 anos que não chega no consenso para vender um imóvel. Você vai ser sócio da mulher do executado. Exato. Né? Então vai ser um cenário muito difícil. Então, para imóvel indivisível, como casa e apartamento, eu realmente descarto esse tipo de leilão. Leilão de não propriedade, que é o que tem usufruto, que muita gente na internet fala, já corre de cara. Não necessariamente vai ser um leilão ruim, porque muitas vezes o usufrutuário ele já morreu,
né? Então, aquele ônus do usufruto vitalício, que o arrematante não conseguiria tomar posse até que o usufruto de fato encerre e o vitalício acaba com a morte da pessoa, não existe mais, porque ela já faleceu e só não averbaram esse falecimento e a baixa do usufruto lá na matrícula. Então, esses casos eles podem ser muito interessantes. Muitas vezes, até com a análise do próprio processo, a gente encontra a certidão de óbito lá do usufrutuário, ou você consegue fazer uma pesquisa nos cartórios para tentar localizar lá essa informação, e você arremata aquele imóvel provavelmente sozinho, porque todo mundo fica lá falando que é furada, e depois você tem o cancelamento do ônus ali de uma forma tranquila, sem que tenha esse problema. E esses, normalmente, do usufruto é o que tem baixa concorrência, né? Exato. É para quem tem a informação mesmo. Hoje, eu não sei, eu não conheço essa informação, é uma pergunta mesmo. Eu acredito que não, mas você vai me surpreender se a resposta for diferente do que a gente está sabendo. Mas existe, tá unificado as certidões de óbitos hoje ou não? Igual a RGIs, vocês sabem? Até tem um site que diz que está unificado, mas ele não consegue de fato unificar. Um mecanismo que eu gosto sempre de utilizar, né, quando tem aí leilão de nova propriedade, é que existem alguns sites que a gente paga lá uma pesquisa de R$2, R$3 com o CPF da pessoa e ela dá uma informação lá de provável óbito, ou se a pessoa não tem essa possibilidade, informa lá que a pessoa está viva, né? E quando aparece o provável óbito, geralmente a pessoa já faleceu. Então a gente pode tentar entrar em contato ali com algum cartório de pessoas ali da cidade. Onde ele tinha histórico. Onde ele tinha histórico, para tentar levantar essa informação. Olá, segunda dica que eu não sabia. Então. Se já faleceu de fato ou não. E muitas vezes dentro do processo judicial consta lá a certidão de óbito. Só que ainda anunciam como um leilão de nova propriedade, porque tem de fato usufruto pendente na matrícula. A gente já teve aqui casos que o cara comprou, não sabia o que estava comprando, e ele está até hoje. Ele é o proprietário, mas não tem a posse. Exato. Para quem não sabe, né, usufruto é quando ocorre normalmente quando um pai quer doar para o filho e quer usar o imóvel até o final. E ele antecipa a transação do imóvel para o filho, mas ele quer usar até o final. Então, em outros termos, simples seria usufruto e usufrutuário. Você já arrematou algum caso assim? Com o usufrutuário falecido, sim. E não tinha essa informação no edital? Tinha essa informação dentro do processo, mas no edital não. E não falecido? Nunca. Aí não vale a pena. Aí eu fico de fora, ainda que pesquise lá depende e a pessoa da idade, tenha, né? 98 anos, eu fico de fora. Aí tem que desejar, não. Deixa isso pra outro. Não quero ter um negócio ali que eu preciso contar com a morte. Mas foi o único lance nesse caso, né? Ou não? Teve disputa? O único lance. Único lance? Que legal. Mas eu já vi essa informação agora, ela, né, por exemplo, dentro do curso eu explico isso para os alunos. Então tem bastante aluno que já também participou de leilão que era teoricamente de nova propriedade, verificando que o usufrutuário já tinha falecido e arrematando o imóvel ali de uma forma tranquila. E acho que o terceiro tipo de leilão judicial, especificamente, que as pessoas fogem muito, são os leilões judiciais de direitos. Né, que tem muita gente que acredita que por si só vai ser um leilão ruim. Né, que quando, por exemplo, existe uma alienação fiduciária, tem um financiamento pendente na matrícula do imóvel que vai a leilão judicial. Em tese, a gente compra o lugar do devedor, assumindo os direitos, mas também a responsabilidade dele, que seria quitar essa dívida garantida pela alienação fiduciária. Mas em muitos casos, né, quando a avaliação do imóvel, a avaliação do leilão, perdão, é pelo imóvel e não por aquilo que o devedor já pagou da dívida, aí tá tudo errado aí, né? Conseguem encaixar esse credor da alienação fiduciária dentro do concurso de credores existe lá dinheiro para quitar e não sobra pra gente. Hoje, boa parte dos nossos apartamentos tem alienação fiduciária. E boa parte as avaliações estão erradas. Por quê? Porque está sendo avaliado o imóvel. E não aquilo que o devedor já pagou. Isso, olha, a gente vai em congressos de direito condominial, já palestrei na OAB, falo isso assim abertamente para os advogados de condomínio, não pode deixar essa fase chegar. Tem que ir lá no início do processo, começar a construir o processo de forma para não chegar no leilão travado. Sim. Porque a gente chega travado, aí tem que voltar ao termo de penhora, às vezes tem que voltar a colocar no polo passivo o banco, às vezes não dá, então isso acontece com frequência. Mas existem alguns casos que quando a avaliação está errada e está pelo valor lá do imóvel, né, e não por aquilo que o devedor pagou da dívida, que aí, em tese, o credor fiduciário ele tem que participar do concurso de credores. Né? E a gente analisa o valor da arrematação versus o montante lá de credores que existem até chegar ao pagamento do credor fiduciário, e esse valor da arrematação é suficiente. Está penhorando a propriedade inteira. Para quitar essa dívida. Penhorou os direitos, mas avaliou pela propriedade, a gente consegue tentar enquadrar esse credor fiduciário para ele ser quitado dentro do concurso de credores. Se existir dinheiro da arrematação para isso, subrogaram o crédito. aí subroga e não sobra para o arrematante. São poucos, mas tem 4 câmaras
a gente até teve recentemente, estamos estudando esses quatro acordos, teve 4 câmaras do TJ que validaram a penhora do imóvel, mesmo sendo direitos de alienação fiduciária, na ação de condomínio. Eu acabei de vender um imóvel exatamente assim. Deu certo. Arrematei em dezembro do ano passado, praticamente véspera do recesso judiciário, a arrematação foi no dia 18 de dezembro. A penhora inicial era dos direitos do imóvel, porque tinha uma alienação fiduciária pendente, era um financiamento com a Caixa. Na hora que o edital foi elaborado, não entrou o termo direitos, o próprio condomínio foi pedir ao juiz uma decisão para que o leiloeiro fosse intimado para indicar que era um leilão de direitos, e na hora de analisar essa petição, o juiz ele mudou o entendimento dele. Falou, ó, a penhora agora passa a ser da propriedade, não dos direitos. E Teve agravo ou não? Não teve agravo, a Caixa estava intimada no processo, não agravou, então a decisão Pagou todo mundo? ficou preclusa. O dinheiro da arrematação não era suficiente para chegar até o pagamento da Caixa, só que como ela não recorreu da decisão, tinha a força lá da preclusão. Eu participei desse leilão, arrematei sozinha. Tinham 14 habilitados, mas ninguém participou. Todo mundo com medo da alienação fiduciária. Exatamente. Arrematei pelo lance mínimo e agora, né, tem um mês e pouquinho, eu vendi esse imóvel. Então eu arrematei por 200... E no registro... É porque o juiz deu a ordem. O juiz cancelou a alienação fiduciária, já que a penhora era da propriedade. E a Caixa Econômica recebeu praticamente nada do financiamento em aberto. Esse é o cenário perfeito. É o que a gente busca, assim, que todos os processos de alienação fiduciária deveriam ser assim. Sobrou dinheiro para o credor fiduciário? Ótimo. Não sobrou? Paciência. Ele deveria ter cuidado também da propriedade dele. Não ter deixado o cara ficar inadimplente. Mas para a segurança das pessoas, o que eu recomendo é que analise lá o concurso de credores caso a avaliação tenha sido feita pelo valor da propriedade, não por aquilo que o devedor já pagou ali da dívida. Duas coragens. Né? A primeira é arrematar no fim do ano, porque tem muita gente que fala, eu não vou arrematar em dezembro, porque daí tem vai ficar parado. E a segunda é participar do leilão de direitos, né? Porque a maioria foge. A gente fala que tem algumas hipóteses aqui de alerta vermelho do pessoal que acaba fugindo do leilão quando não tem tanta experiência. Essa daí, leilão de direitos, nua propriedade, imóvel ocupado, causa muito espanto, por incrível que pareça. Tanto é que nós temos um atalho, a maioria dos leiloeiros tem imóvel desocupado, que nada mais é para atrair mais clientes, né? Mas no leilão, quase todos estão ocupados, a gente não tem desocupado, é muito raro. Não faz diferença nenhuma, estando desocupado ou não. Óbvio que pode te ajudar ali na emissão na posse e tal, mas o processo vai ser sempre o mesmo. Você vai solicitar uma mandado de emissão na posse, vai cumprir a posse, enfim. Mas desocupação, você ainda tem muitas pessoas que te questionam disso ou não? Desocupação é o principal mito dos leilões ainda hoje em dia, ainda com muito material, inclusive gratuito na internet, falando sobre isso. A maioria das pessoas não olha para leilão porque acha que vai ficar 3, 4, 5 anos para conseguir desocupar aquele imóvel. Quando a realidade é que com uma análise prévia bem feita, isso não acontece. Agora, se arrematar um imóvel de nua propriedade com usufrutuário vivo, aí sim, a caixinha de surpresa, porque você não sabe quando que a pessoa vai 40 anos ali, né? Exato. Agora, tirando casos assim que são pontuais e que não tem surpresa, porque a gente consegue saber a existência do ônus antes do leilão, então, com uma análise prévia correta, a desocupação ela é toda prevista em lei, né? Então, no leilão judicial, a gente solicita para o mesmo juiz, dentro do mesmo processo, o mandado de emissão na posse, que vai ser encaminhado para o oficial de justiça e vai cumprir a ordem. E num leilão extrajudicial, nosso primeiro passo, como não existe o processo judicial para autorizar que o leilão aconteça, é tentar um acordo com quem está ocupando o imóvel. E as chances de acordo com uma análise prévia bem feita, elas são bem altas, porque ninguém quer passar por uma desocupação forçada. Então, inclusive, existem lá pontos que a gente demonstra para o devedor que o acordo é vantajoso para ele, porque a lei de alienação fiduciária, ela coloca lá a taxa de ocupação, que é de 1% do lance mínimo do primeiro leilão extrajudicial a um mês. Então, como se fosse uma espécie de aluguel que pode ser cobrado numa ação de emissão na posse. Então, é um benefício para essa pessoa aceitar para que ela não seja condenada nessa taxa de ocupação, além de não ter a possibilidade de passar por uma desocupação forçada, que por si só não é algo legal para ninguém. Tem até uma dúvida sobre leilão extrajudicial, né? Perguntam muito essa dúvida. A taxa de ocupação, você consegue receber ela de quando houve a consolidação da propriedade ou quando você rematou do banco? O entendimento que prevalece no judiciário é que da consolidação até o leilão, quem poderia cobrar é o credor. Banco. O banco. E do leilão até a desocupação, aí sim o arrematante.
Então esse é o entendimento majoritário do judiciário. Só que na prática a gente encontra alguns juízes que concedem a taxa de ocupação pro arrematante a partir da consolidação da propriedade. Mas aí é uma exceção encontrar esse entendimento, porque o majoritário mesmo é que o arrematante ele recebe da arrematação até a data da desocupação. Não, eu acho essa ferramenta, a taxa de ocupação, é a melhor arma para desocupar amigavelmente os imóveis. É o melhor argumento. É o melhor poder de barganha para você chegar, meu amigo, ou tu sai, ou tu vai ter que sair, dar mais 1%, honorários, não sei o quê. E esse 1% normalmente é pesado, né? Porque é da avaliação na alienação fiduciária. Exato, se a gente for comparar esse 1% com a média de mercado tradicional de aluguel de um imóvel... É o dobro. É o dobro, ou mais do que o dobro até, né? Então é de fato para penalizar a pessoa para que ela saia da forma mais rápida possível. E na sua prática de leilões extrajudiciais, tem a cada 10, quando você consegue desocupar amigável, ou tem que realmente fazer uma emissão de posse? A porcentagem de acordo gira ali em 80%. Desocupação amigável. Desocupação amigável. E aí 20% de fato que a gente precisa de uma ação de emissão na posse. E no judicial? No judicial, eu nem fico tentando tanto o acordo. É só o mandado, né? Porque tem o benefício do mandado lá pelo mesmo juiz. Quando que eu tento o acordo no leilão judicial? Quando o juiz é lento. Porque se ele for um juiz rápido, eu deixo seguir lá normalmente, pedindo mandado de emissão na posse e deixo ele para o oficial de justiça. Se ele for um juiz mais lento, aí para tentar acelerar o trâmite, aí eu entro em contato para tentar esse acordo. Mas fica bem diferente do extrajudicial, porque no extrajudicial a gente até insiste no acordo, né? Então a gente tenta vários contatos lá para insistir no acordo, porque é um benefício de tempo e de dinheiro até, de não pagar custas judiciais para entrar com a ação de emissão na posse. Já no judicial... né, o processo já está lá, você já tem que se habilitar no processo, você não tem que pagar as custas processuais em si, só o valor lá do mandado de emissão na posse, né? Então eu deixo o trâmite seguir ali de uma forma. Tem uma curiosidade em São Paulo, o leilão judicial, você quer saber se um juiz é rápido ou não é rápido, mais lerdo, tem as qualificações das varas. Hoje até está público lá, vara prata, bronze, ouro. Não sei se Brasil tá assim já, mas São Paulo tá. E uma dos selos ouro é você ter o despacho em até 10 dias. Você tem que ter um andamento ali, então você tem que ter um andamento processual rápido, aí você consegue vara ouro. Não sei se na prática é assim, tá? A teoria é uma coisa. Não. Mas para os tribunais que não têm esse selo, né, o que a pessoa pode fazer? Andamento processual no site do tribunal, veja lá o intervalo entre juntada de petição e decisão, né? Então, juntada de petição, a conclusão ao juiz, exato, e depois a decisão. Então, compara esse intervalo ali de tempo. Pega ali os últimos 6 meses, 1 ano do processo. Não adianta olhar o processo desde o começo também, porque muita coisa acontece no decorrer de um processo. Troca de juiz, tem algum acordo que paralisa o processo, e isso acaba ali aumentando aquele ano necessariamente que a gente vê do processo, né? Então olha ali os últimos 6 meses, 1 ano, vê essa diferença entre juntada de petição e decisão e consegue pegar um parâmetro ali de como é que está a velocidade do juiz mais próximo ao leilão. Você falou da emissão na posse no judicial? E eu queria te perguntar, é uma curiosidade mesmo. Estando desocupado, você solicita esse mandado de emissão na posse ou não? Você já vai lá, fala com o condomínio e entrega o auto de arrematação, carta e toma posse do imóvel, só junta no processo? Como que você costuma sugerir nesses casos? Quando ele está desocupado, eu tento a posse antes do mandado de emissão na posse. E aí depois informo dentro do processo que o mandado não é necessário, que já estou na posse do imóvel. Só que tem que ter cuidado para saber se de fato está desocupado, não só de pessoas, mas de bens também, né? Porque a regra do leilão é que a gente arremata o imóvel e não aquilo que está dentro do imóvel, que são bens pessoais ali. Imagina o executado alega que tinha um pote de ouro lá dentro, né? Eu sempre costumo falar para os arrematantes, eu falo, você está arrematando teto, parede e chão, é só isso daí. Mas e o móvel lá planejado que está em regra, ele você não está arrematando isso, ele pode tirar. Então existem alguns cuidados ali que a gente pode, né, entrar filmando, pegar alguma testemunha. Já deixaram alguma surpresa assim pra você? Alguma mensagem? Eu já peguei um imóvel que tinha uma macumba dentro. Eu não sei se era especificamente pra mim ou não, mas tinha lá rosas, um pirão com uma farofa. Não funcionou, tá tudo certo. Mas eu não... A gente ouviu algumas histórias aqui já. Mensagem, pichação. Na pichação nunca peguei. Sejam felizes, mas assim, tudo meio que vermelho. Eu já tive um relato de um arrematante que ligou aqui, inclusive, que o encanamento estava todo cimentado.
Eles chegaram e colocaram Preju. cimento em todos os encanamentos. Isso aí eu nunca vi na minha Então prática. ele ligou aqui e falou, acho que a arrematação não foi tão boa assim quanto eu imaginei. Aí mandou foto, eu falei, nossa. Mas sabe que eu já vi relato assim do imóvel depredado, né, de uma forma proposital, porque pegar imóvel em estado de conservação ruim, já peguei vários, mas não porque a pessoa fez algo ali proposital, mas sim porque ela morava num imóvel com estado de conservação ruim. Inclusive é o que a gente espera de uma pessoa que tenha dívida, né? Que o imóvel não está ali 100% na melhor qualidade dele. Mas a maioria das histórias que eu já vi em relação ao imóvel depredado foram de pessoas que me seguem no Instagram, que não são alunos do curso, né? E aí, quando eu paro para conversar com essas pessoas, eu vejo que muito do que o próprio arrematante fez no pós-leilão acaba trazendo uma raiva lá do devedor, né? Então, tem gente que manda cortar a luz do imóvel. Então, o devedor está morando no imóvel, um dia ele chega no imóvel e não tem luz, não tem água, porque o arrematante trocou a titularidade e mandou suspender o serviço. Ele tá na matrícula, né? Ele vai lá, olha só. Só que você está fazendo isso com a pessoa que está morando dentro do seu imóvel. Não é interessante que você deixe a pessoa com raiva, né? Para que ela não faça nada ali com o seu imóvel. Então, inclusive a pessoa que faz isso, depois ela pode ser condenada a pagar danos morais para esse devedor. Sabe que de um carro uma vez, Então não é indicado. o cara depredou o carro, não foi de imóvel. E ele conseguiu reverter, isso no judicial, ele conseguiu reverter um valor para ele levantar o valor. A avaliação do carro era X. Aí ele arrematou. Aí o cara foi lá e destruiu o carro. Aí ele não podia mais cancelar porque o credor tinha levantado um valor, um percentual do valor. Aí ele falou, juiz, me dá aqui um valor que seria destinado ao devedor para eu arrumar o carro. E o juiz deu. Por uma questão dessa de depredação pós-leilão e pós-avaliação. O devedor que ele depreda o imóvel, ele pode ser condenado de duas formas. Primeiro, criminal, porque ele está cometendo um crime de depredar um patrimônio que não é mais dele. Que é do arrematante. E segundo, ele pode ser condenado a ressarcir os danos lá que ele causou. Né? Então, muitas vezes, dentro de um processo judicial que tem lá um dinheiro bloqueado ainda, que seria repassado ao devedor, porque os credores já receberam o que tinha de direito, o arrematante ele pode pedir o bloqueio da parte ali correspondente para que os danos sejam reparados. Isso é muito interessante porque você vê, em 10 anos que eu tenho de leiloaria, de profissão, é um caso que foi ruim para o arrematante no sentido de ter essa situação lá quando ele chegou. Então é um caso de tantos anos. Imagine quantos bons você já não... Exatamente. Quantos milionários a gente já não fez, não é verdade? Exatamente. E a Priscila também. Tem vários casos de pessoas que compraram lá esquinas e construíram um comércio com várias lojas lá, hoje está faturando já em cima disso. Então, a maioria dos casos são bons, não são ruins, é que os casos ruins eles são emblemáticos e acabam gerando aí boas histórias notícia também. ruim voa, né? Exato. Por um lado é bom, né, para o investidor arrematante que está vivendo disso, comprando, vivendo de leilão, é excelente, mas talvez aí para o mercado como um todo acaba trazendo essa manchinha que é ruim, né, para o mercado, mas para quem está vivendo disso sabe que realmente é um ótimo mercado que traz muita oportunidade boa. Mas tem um ponto que eu queria só que você falasse, porque você fala com muita propriedade, que são das dívidas do imóvel, porque a maior pergunta, por incrível que pareça, por mais que tenha tanto conteúdo na internet, a maior pergunta que chega aqui, inclusive atendi um hoje, que falou justamente isso, uma ligação que eu atendi, a única dúvida dele era essa. Estou comprando um imóvel e tem outras dívidas aqui, dívida trabalhista, dívida fiscal. Eu vou ficar responsável por tudo isso e você fala disso com muita propriedade, porque inclusive aprendi com você sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. A regra que a gente tem no leilão é que as dívidas que podem sobrar para o arrematante são as chamadas dívidas próprio terreno, que são as dívidas próprias do imóvel, as dívidas que existem porque o imóvel existe. Então, um exemplo clássico de dívida próprio terreno, condomínio e IPTU. Então, o IPTU a gente paga para determinada prefeitura porque tem um imóvel localizado no município ali daquela prefeitura. E o condomínio quando o imóvel está localizado dentro de um condomínio. Então, no leilão de banco, por exemplo, o que em tese deveria acontecer pela lei 9.514 de 1997, que é a lei lá da alienação fiduciária. Ela coloca que o lance mínimo do segundo leilão deveria ser o total da dívida, então dívida mais encargos, inclusive somando condomínio e IPTU. Na prática, muitos credores começaram a passar essa responsabilidade para o arrematante em edital, e aí vale o edital. Então, no leilão de banco, você sempre olha no edital para saber se estão passando a responsabilidade por condomínio e IPTU para o arrematante. Se passarem, não automaticamente esse leilão é um leilão ruim.
Às vezes o desconto oferecido é tão bom em relação à dívida que sobraria para você, que você coloca essa dívida na viabilidade financeira, faz a sua conta completa e entende se vale a pena participar, até quanto você pode pagar lá naquele leilão. Já no leilão judicial, a gente tem 2 artigos da lei que protegem o arrematante em relação a isso. Então, o primeiro é o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que fala que em arrematação de leilão judicial, as dívidas tributárias do imóvel, como o IPTU para um imóvel urbano, não sobra para o arrematante. A gente teve aí por muito tempo uma discussão se esse artigo precisava ou não constar no edital para valer essa isenção, e o entendimento que prevalecia até então era de que, se o edital trouxesse esse artigo do Código Tributário Nacional, o arrematante ele tinha isenção de IPTU, ainda que a prefeitura não conseguisse receber a dívida com o valor da arrematação. E se o edital passasse a responsabilidade para o arrematante, a dívida seria do arrematante. Até que o STJ unificou esse entendimento em outubro de 2024, falando que no leilão judicial sempre vale o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então, em leilão judicial, a dívida de IPTU ela não sobra para o arrematante, valendo esse artigo. E para o condomínio, né? A gente tem um artigo dentro do Código de Processo Civil, mas o entendimento ainda que prevalece é que se o edital ele não coloca esse artigo passando a isenção de condomínio para o arrematante, e não existir dentro da ordem de concurso de credores, essa dívida, se ela não for quitada com o valor da arrematação, ela sobrará para o arrematante. Então a gente precisaria analisar esse concurso de credores, quando o edital ele não passa a isenção, para entender os credores que existem, quem recebe em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, assim por diante, para entender onde está o condomínio ali naquela ordem e saber se o valor da arrematação chegará até o pagamento do condomínio. Agora, o que a maioria das pessoas tem medo é quando pegam uma matrícula de um imóvel, que é muito comum em leilão judicial. Existem várias penhoras lá, várias indisponibilidades, e acabam achando que vão ficar responsáveis por todas aquelas dívidas, né? Então, dívida trabalhista, ela não sobra para o arrematante. Então, o devedor, ele tem lá 30, 50 processos trabalhistas. Quanto disso pode sobrar para o arrematante de um leilão judicial? Nada. Porque a dívida trabalhista é uma dívida pessoal do devedor e não uma dívida próprio terreno. Então a regra do que a gente tem é que somente as dívidas próprio terreno poderiam sobrar para o arrematante, só que a gente precisa analisar a responsabilidade e edital, e quanto ao IPTU, a gente tem a isenção lá pelo artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e por esse entendimento lá, o julgamento do STJ, que é vinculante, vincula todos os tribunais. O número é tema 1134. Acho que é esse o número. E ele vincula todos os tribunais, todos os juízes, então está pacificado aí em relação a isso. E a exceção que a gente tem a essa regra de que somente as dívidas próprio terreno poderiam sobrar para arrematantes estão ali nos leilões judiciais de direitos, em que você pode ficar responsável, por exemplo, pela dívida de financiamento em aberta, porque no leilão judicial de direitos você não compra o imóvel e sim o lugar do devedor. Só que isso tudo a gente consegue analisar antes, né, de oferecer um lance, não tem ali uma surpresa em relação a isso. Esse tema do STJ, inclusive, foi muito comemorado aqui por nós, porque pacificou o entendimento que ficava ali, né? Será que vai ficar responsável? Será que não vai? Não constou no edital, e agora? Como que fica? Porque era padrão constar nos editais, o artigo 130 do CTN, por muitos anos colocamos isso, só que em alguns o juiz pedia para não colocar, deixar em aberto, enfim. E aí ficava aquele questionamento, não vou participar porque não constou, estou inseguro, só que agora, constando ou não, e por mais que esteja expresso lá falando que vai ficar responsável, entendeu que não fica, né? Então tem essa segurança aí. Hoje, então, nenhum leilão judicial pode imputar a responsabilidade tributária ao arrematante. Tema 1134. Tomara que a gente caminhe nesse mesmo sentido de pacificação para o condomínio. Aí... Porque ainda é... Você torce para em qual câmara vai cair, né? Exato. Depende muito do entendimento do juiz, do processo, depois de recurso para desembargador. Então, muitas vezes a gente acaba não participando do leilão porque o edital ele não passa a segurança, não existe dinheiro dentro da ordem de concurso de credores para chegar até o pagamento do condomínio, simplesmente a gente não participa do leilão. E muitas vezes em processos do próprio condomínio. Então, às vezes, falta até para o advogado do condomínio entender que esse cenário não é benéfico para o próprio condomínio. Que o processo não vai encerrar, não entra nenhum dinheiro em caixa. E nós já vimos desavisados, né, não instruídos a rematarem e seguirem os dois caminhos. Ou com a sorte deu certo, ou com o azar tem que pagar dobrado, pagar a despesa condominial. Exato. Existe um terceiro caminho aí para a gente seguir,
que seria um lance condicionado, né? Então, quando o edital ele não passa segurança, não existe dentro da ordem de concurso de credores saldo para chegar até o pagamento do condomínio, tentar lá um lance, caso o leilão encerre negativo, sem nenhum valor ali à vista ou parcelado, a gente apresentar uma proposta para que o juiz analise, vai intimar as partes para se manifestarem. Os leiloeiros adoram o lance condicionado. E muitas vezes surge uma luz na cabeça do advogado do próprio credor do processo, que ele consegue enxergar ali uma saída para, ok, não vai receber o dinheiro na integralidade, mas pelo menos recebe alguma coisa, né? E para o condomínio, tirar o devedor é sempre vantajoso. Você tira o devedor que não paga o condomínio há anos, coloca o arrematante ali no lugar, começa a regularizar da arrematação para frente e coloca alguma coisa em caixa. Inclusive, essa proposta condicional, ela não tem previsão legal. Não. É uma coisa jurisprudencial, mas eu acho que talvez deveria existir. Caso não seja, poderá o juiz apreciar uma coisa mais assim, mais tácita para o juiz, que tem juiz que nós trabalhamos. A gente trabalha com mais ou menos 700 juízes, 700 varas, às vezes até mais porque tem vara que tem 2 juízes, que não recebem essa proposta, só porque fala, não há previsão legal. Outros falam, não, tudo bem, entendi e tal. Então se tivesse uma regulamentação, talvez, ou do CNJ, ou do próprio tribunal, um provimento, já daria mais respaldo para o juiz dar a caneta e, pô, não vendeu, mas deixa eu resolver o processo. A chance de transformar um leilão ruim por algum ponto em um leilão bom, né? Colocando ali alguma condição diferente. Isso traz muita segurança para o leilão de condomínio, principalmente, né? A maioria das propostas são nos leilões de condomínio, porque essa proposta, no leilão, dificilmente você vai conseguir condicionar algo, porque tá ali, o seu lance é com base no que está no edital de leilão, então não existe essa previsão. Mas com a proposta condicional, nós conseguimos levar isso para a Assembleia de Condomínio, falar, olha, tem essa proposta que está nesses termos, lemos ela com todos os condôminos lá no meio da Assembleia, nós participamos de muitas assembleias, né, para explicar essa proposta condicional para os condôminos. Já viu o leiloeiro ir à Assembleia Condominial? Não. Nessa proposta nós explicamos lá e falamos, olha, ou você aceita isso, ou você vai continuar com esse elefante branco aqui. Porque o camarada vai morar de graça lá. Tá aqui, não vale mais 500 mil reais porque tem uma dívida de 1 milhão. Deixa eu dar um alerta aqui, ó. Advogados que estejam nos assistindo, nos indicam para os leilões e que querem que a gente vá nas assembleias, só coloquem a primeira pauta. Em algumas nós vamos de colete, né? Tem que ser a pauta 1, não dá pra gente ficar lá na assembleia na pauta, e nós somos o último item. Então eu mando o horário certinho. Mas ó, essa pergunta eu já sei a resposta, acho que o mercado deve saber essa resposta, todos os assistindo devem também, mas eu vou perguntar, e se você sabe os motivos? A concorrência aumentou? Aumentou. Você tem alguma ideia por que aumentou? Desde quando, na sua visão? Eu acredito que a concorrência tenha aumentado ali, hoje em dia, principalmente pelas facilidades, né? Então, lá em 2011, quando eu comecei, se quisesse participar de um leilão, você tinha que ir para embaixo da escada no fórum do centro do Rio de Janeiro. Era um leiloeiro mesmo naquela época? Tinha leiloeiro e oficial de justiça, mas tinha uns que eram realizados por leiloeiro. E você tinha que ir presencialmente, alguém tinha que ir, né, por você lá para participar. Hoje em dia, de qualquer lugar do mundo que tem acesso à internet, a gente participa de leilão. Não precisa nem ver o imóvel? Não precisa ver o imóvel, você entra num site, faz o seu cadastro, que é super simples, e sai participando ali. A gente tem o benefício também da documentação eletrônica. Então, antes da pandemia, a gente ficava muito mais restrito aos imóveis ali da cidade que a gente morava, das cidades vizinhas, porque senão a gente ia ter que depender de alguém, pagar diligências para, por exemplo, levar a documentação para um cartório de imóveis. Hoje em dia, site dos registradores, você pega o documento que você assinou eletronicamente, carta de rematação é digital, lá, tudo exato. é digital. Você sobe lá e acabou. Espera uns dias, chega o boleto, você paga, a matrícula atualizada vem pelo site também. Então isso traz muita facilidade ali para a gente participar do leilão. Agora, um fator de concorrência curioso é que eu tenho praticamente 6 anos de vida pública com os leilões pelo Instagram profissional, em que eu falo todos os dias sobre leilão. E desde que eu comecei esse Instagram, há 6 anos, que eu recebo lá pessoas falando, leilão acabou, tá muito concorrido, não tem mais como arrematar nada bom no leilão. E tem 6 anos que todo santo dia eu escuto isso. E de 6 anos para cá, não só eu, como várias pessoas arremataram diversos imóveis e colocaram muito dinheiro no bolso. Então, muitas vezes também falta, para a pessoa que quer entrar no mercado de leilão, pensar com uma cabeça de investidor. Porque o normal da pessoa que não tem contato com leilão e vai começar a procurar oportunidades hoje, o que é? Ela vai abrir lá
5 sites e não todos os sites, e ela vai começar a descartar um monte de oportunidade porque são imóveis em perfis diferentes do que ela acredita que é um bom imóvel. Então a pessoa geralmente ela vai replicar o que ela tem de gosto pessoal no imóvel que ela quer morar, então ela só quer morar em determinado bairro, às vezes em determinada rua, com condomínio com tal infraestrutura, e ela descarta todos os outros imóveis que têm perfis diferentes. Sendo que não é isso que importa para o investidor. Para o investidor importa se a gente vai comprar um imóvel que depois tenha liquidez, que tem gente querendo comprar. Então eu, por exemplo, adoro o imóvel popular. Apesar de morar num imóvel que tem um perfil completamente diferente. Então o imóvel popular, ele tem um giro muito bom, porque tem muito mais gente ali que tem capacidade financeira de comprar aquele imóvel. Então, um fator de liquidez é quantas pessoas podem comprar esse imóvel. Tem muito mais gente que consegue comprar um imóvel de 200 mil do que um imóvel de 5 milhões. Então, você tem que pensar em tudo isso, né? E abrir a cabeça, olhar para bairros que às vezes não passam ali nos seus interesses pessoais, né? Para cidades diferentes, aproveitando inclusive o próprio benefício que a gente tem de leilão eletrônico e documentação ali eletrônica. Então, a gente consegue ampliar o leque. Então, garimpar corretamente, pensar com a cabeça de investidor faz total diferença para quem de fato quer virar um arrematante ali profissional, né, para chegar num ponto de viver de leilão. Sobre essa questão das arrematações e o aumento, eu tenho até um dado, eu vou até pedir para o editor aqui colocar esse dado, a gente tem um slide dele, coloca na tela agora, que em 2023, aproximadamente, no Brasil, 18% dos imóveis foram arrematados. Ou seja, a cada 10... 18%. Isso é dado da leilão imóvel. De que ano que você falou? 2023. Se a gente pegar agora, eles já estão consolidando do ano corrente e até agora parece que nem 20% dos imóveis tinham sido arrematados. Aí 2024, na própria leilão imóvel, 12%. Eu lembro que eu usei esse slide lá na OAB. Então isso é um dado que mostra, de fato, que tem muito espaço. 12% foi arrematado, ou seja, 88% não foi arrematado. Você pega, por exemplo, São Paulo capital, né? Você vai participar de um leilão ali no Itaim Bibi, Brooklyn, Vila Nova Conceição. Todo mundo quer isso aí. Todo mundo quer. Um monte de gente participando, o preço sobe muito. Vai para bairro na Zona Leste, mais periférico. Tem um monte que encerra negativo, ninguém oferece lance, e um monte que as pessoas arrematam pelo lance que tem liquidez, né? E que tem liquidez muito boa. Às vezes maior que o Itaim, que é mais caro. O público lá é uma massa comprando. Muito bom. E tem muitas vezes que você anuncia o imóvel para leilão, e já tivemos casos assim, que não é vendido. Tivemos casos no interior de São Paulo, ou em Diadema, ali, regiões mais periféricas mesmo, que não vendia no leilão judicial. E aí, eventualmente, um cara acabou comprando, e assim que ele colocou a placa de vende-se no imóvel, a placa mesmo, não anunciou imobiliária, nada, o pessoal passando, comprou. E ele contou essa história para mim. Ele falou, olha, eu participei do leilão, só foi o único lance que ele deu, acho que era um sobrado, era 150 mil, 170 mil, algo assim. Ele comprou e acabou vendendo 300 e poucos mil mediante financiamento. Só não vive de leilão quem não quer, não é? Você já ouviu essa daí? Vivendo de leilão? Vivendo de leilão? Em Diadema, especificamente, participei uma vez de um leilão judicial lá por dívida de condomínio, arrematação pelo lance mínimo, bem no centro de Diadema. E eu nunca tinha colocado meu pé em Diadema, apesar de ser bem próximo, né, do bairro que eu moro em São Paulo para esse apartamento. Fala mal de Diadema, viu? Eu demorava meia hora. Às vezes do bairro que eu morava até a Zona Leste, um apartamento lá, demorava 1h30 para chegar. Né? Então, apesar de ser outra cidade, era bem mais tranquilo ali para mim. Aí eu fui lá, né, olhar o imóvel. Leilão judicial, teve um pouco de resistência ali, então a desocupação foi para o oficial de justiça. Então, depois de desocupar, ainda fiz lá um pequeno reparo, reforma, coloquei à venda. Isso tinha ali uns 5 meses da arrematação. Quando eu coloquei à venda, a primeira proposta demorou 3 semanas para aparecer. Mas quando eu recebi a primeira proposta, na mesma semana eu recebi 3 propostas. Então eu tinha ao mesmo tempo 3 propostas de venda para analisar. E aí vendi para que era mais vantajosa para mim. Né? Isso nem um ano de arrematação. Nem um ano de arrematação. Enquanto tem muito investidor que... Diadema, não vou analisar. Então as pessoas elas têm a cabeça muito fechada ali, quando o que importa pra gente é passou na viabilidade financeira, tem uma boa viabilidade jurídica, tem liquidez, é isso. Você não vai morar no imóvel, você quer vender o imóvel, então não é o seu gosto que importa ali para aquela arrematação. O que importa é a liquidez. E você tem alguma estratégia? Você falou desses 5 sites ali, entrou lá, viu 5 sites, são os principais, mas tem alguma outra estratégia que você usa para
fugir da multidão, entrar no site da Leilão Imóvel, garimpar mais de 20 sites? Tem alguma outra estratégia que você costuma utilizar? Eu realmente garimpo de site por site de leiloeiro. Sério? Então, sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente tem lá 200 e poucos leiloeiros realizando leilão, tenho todos nos meus favoritos e periodicamente... É bom que o do Adriano tá no vou topo lá da abrir. lista, né? Letra A. Vou lá abrindo e com frequência ainda volto, com frequência aí de 5, 6 meses, volto lá na lista do tribunal, volto na lista da junta comercial para ver se surgiu algum novo, para já incluir ali nos meus favoritos. E isso faz muita diferença, porque a gente tem leiloeiro gigante, que realiza vários leilões ali todos os dias, e a gente tem leiloeiros muito pequenos, que às vezes vão realizar um leilão a cada 3, 4, 5 meses. Né? E para esse pequenininho, ninguém olha. Para os gigantes, aí todo que tá o mundo bom olha. negócio pro arrematante, né? E ali tem uma baita oportunidade, porque leilão é competição, né? Então, quanto menor a competição, melhor aquele leilão para quem for arrematar. Então, você precisa de fato conhecer ali todos os leiloeiros. Então, eu não fico só em agregador, hoje em dia está cada vez mais comum o agregador, né? Tem vários agregadores hoje em dia, mas a realidade é que nenhum agregador, de fato, consegue concentrar todos os leiloeiros que existem. Né? Também acho, concordo plenamente com isso. Você usa muito IA, usa ferramentas de IA no seu dia a dia, no teu trabalho? Eu uso bem pouco até agora, né? Então eu estou treinando uma IA agora com base em todo o material do curso, por exemplo, para começar a analisar ali de uma forma automática uma matrícula, tipo indicar qual é a verbação que tem ônus, qual é o histórico do imóvel, coisas assim. Mas ainda a IA, para quem não treina a IA para agir de uma forma técnica no leilão, se a gente faz perguntas básicas para o ChatGPT sobre o leilão, o ChatGPT erra. Ele inventa jurisprudência. Eu já vi, ele coloca lá, conforme decisão e tal, e põe um número, nem existe a decisão. Nem existe a decisão. Não, eu já fiz algumas perguntas bem básicas ali que o ChatGPT erra e erra feio. E às vezes erra em relação à responsabilidade pelas dívidas. Né? Qual é o erro que causa prejuízo financeiro para o arrematante? A viabilidade financeira. Então, se um edital ele passava a responsabilidade para o arrematante pagar a dívida do próprio terreno e o arrematante não levanta isso, não coloca na conta, de fato ele pode ter um prejuízo financeiro. Tem muita gente que tem medo da viabilidade jurídica, né? O leilão vai ser anulado e aí eu vou me dar mal. Não, se o leilão for anulado, você recebe seu dinheiro de volta com a devida correção monetária. Agora, errou na conta... Já viu algum caso que o cara não recebeu a comissão do leiloeiro, por exemplo? Comissão do leiloeiro, na prática, eu nunca vi. Já vi leiloeiro tentar se esquivar e o juiz intimar. Essa é a dor da nossa profissão. É o leite das crianças que vai e volta. E não é incomum, tá? Às vezes o processo está redondo, tá tudo certo. O cara só faz um embargo dizendo, olha, o leiloeiro não fez uma grande publicidade. E aí o arrematante fala, eu não vou enfrentar esses embargos. Desiste. É direito do arrematante desistir do leilão no caso de ter algum entrave. E ele recebe o dinheiro devolvido, corrigido monetariamente. Então, algumas vezes já vi leiloeiro tentando bloquear, principalmente nesses casos que o arrematante desistia, e o juiz vai lá e intima o leiloeiro e canetada. Devolve o dinheiro do arrematante com a devida correção monetária, né? Então, as pessoas têm muito medo desse erro na viabilidade jurídica, quando, na verdade, o principal motivo para perder dinheiro no leilão é a viabilidade financeira, né? Se você errar na sua conta, pagou mais do que você deveria, aí você pode chorar na frente do juiz, você pode chorar na frente do banco, que não vai resolver nada, você vai ficar com prejuízo. Então, a viabilidade financeira a gente precisa sempre calcular de uma forma redondinha, inclusive com a responsabilidade por dívida. E aí, se você consulta o ChatGPT e ele erra e você entra nesse leilão... Aí você vai falar lá com o Elon Musk, cara, porra, não deu certo isso aqui. Então, ele assume o erro, né? Porque eu já tive alguns casos desse agora, você errou. É verdade, ele muda completamente a resposta. Eu sou muito fã de IA, muito fã mesmo, não posso falar mal. Mas eu acho que a IA, ela tem que estar tem que ter os seus limites. Tá tendo, né? Tem notícias agora que consultoria jurídica, psicologia... E consultoria médica não vai mais poder ter no ChatGPT. Talvez essa pergunta em breve vai ser diferente. Falar, não podemos responder, consulte um advogado. Não, tomara. Porque por conta de prejuízo que devem ter tido, né? Porque a quantidade de pessoa que está 100% baseada em inteligência artificial e acha que é isso e pronto, e acaba fazendo muita besteira em vários pontos, inclusive no leilão, depois não tem para quem reclamar. Será que daria para entrar com uma ação contra o ChatGPT dizendo, cara, tu me influenciou errado, tá aqui o print... Indenização. Pode ser, né? No meu caso, ele reconheceu o erro, então tô de boa com ele.
Mas eu gosto, a gente Não, e gosta tem isso, dele. eles dão uma resposta, você fala que tá errado, ele muda, ele pede desculpa e muda completamente a resposta. Ah, é verdade, desculpe. Aí ele continua a resposta. Só que numa dessas, a pessoa que não sabe já fez a Ele besteira. caminha, né? Ele faz você caminhar. Exato. Não importa qual o destino, ele pelo menos faz você caminhar. Mas por que a gente falou disso? Porque, você vê, há poucos anos atrás você estava lá no Rio de Janeiro presencialmente analisando o processo físico, hoje em dia você analisa o processo do teu celular, aí consegue baixar ele. E eu fico me perguntando, queria que você também escutasse a sua opinião quanto a isso. Como que você enxerga, com tudo isso que a gente está vendo de IA e tudo mais, daqui a 5 anos, como que vai ser o mundo dos leilões? Tanto de tokenização, né? Tem muita gente que fala a respeito disso. Como que você enxerga que vai ser o futuro dos leilões daqui a alguns anos? Com tanto isso de tecnologia, de inteligência artificial, análise de processo, né? Porque tem muita gente que tem analisado os processos por IA mesmo. Tem muita gente que tem solicitado que a IA analise os processos sobe sem o nenhum arquivo embasamento jurídico, sem nada, só joga lá os arquivos. Eu, particularmente, matemática, eu jogo lá. Eu falo, fala pra mim se é bom, eu dou as orientações, mas como você falou, ele pode caminhar errado, né? Sim. Até o momento que a gente tem agora de IA, eu não consigo ver uma análise de leilão, por exemplo, 100% automatizada. Eu, nos meus leilões, não abro mão de procurar as intimações dentro do processo para saber se tudo certo, analisar o próprio processo para ver o perfil do devedor, se ele recorre muito, né? Analisar a velocidade do juiz. Então, gosto de abrir a matrícula e listar lá todos os ônus. Eu, nas minhas arrematações ali, eu sempre sigo por essa linha até então. Eu estou tentando agora treinar uma IA com a base de todas as aulas do curso, que tem aproximadamente 45 horas de aula, para ver se o negócio fica um pouco mais assertivo. Mas, definitivamente, não está sendo uma tarefa tão fácil assim. Então, eu ainda tenho um pouco de cautela aí no uso da IA, mas, em um cenário aí de 5 anos... a probabilidade é que o negócio evolua muito e a gente consiga encaixar no nosso dia a dia para deixar algumas tarefas mais dinâmicas. Um uso de IA que pode ser muito válido é a precificação do imóvel. Então vai lá, já busca vários imóveis. Se tiver a lista do ITBI de São Paulo, então fica fácil. Não, seria excelente se conseguisse ali juntar, Então pega vários anúncios de imóveis similares em portais de venda, site imobiliária, listagem lá de preço do ITBI para a prefeitura que já disponibiliza, consegue concentrar tudo ali e te dar um parâmetro. Isso seria um cenário aí muito bom que já facilitaria muito da nossa análise no leilão. É verdade. Já chegando nos finais, você tem alguma... A gente falou bastante coisa, né? Desde o processo embaixo da escada até o futuro desse mercado. Você acredita, tem alguma mensagem final, seja na sua parte de assessoria, seja na sua parte também das suas mentorias, dos seus cursos, que quiser deixar uma mensagem final pro pessoal, quiser olhar para a câmera também aqui, fica à vontade. A mensagem final e principal é sempre corra atrás de conhecimento, porque o mercado de leilão é muito bom, só que nem toda oportunidade com 50% de desconto vai ser uma boa arrematação. Então tem várias coisas que a gente precisa analisar além do leilão. Então, só o conhecimento ali detalhado de todos os trâmites, de todas as análises necessárias dentro de um processo, edital, matrícula, pode te garantir de fato o retorno que você espera. Então, adquire conhecimento da forma que você achar melhor. Hoje em dia tem muito material gratuito na internet, tem alguns cursos de leilão e ainda que você queira seguir para o caminho da assessoria, acredito que conhecimento é muito válido para que você saiba, inclusive, o que você pode cobrar lá em relação ao profissional que vai te auxiliar nessas arrematações. Você já bateu o martelo alguma vez de leilão? Só em casa, no martelinho que eu tenho lá, Você não tem tem oficial de leiloeiro. Você arremata igual. A gente não costuma bater, mas a gente fez isso no nosso segundo entrevistado, um colega, um advogado de Santos, ele que deu essa ideia. Mas acho que agora, para fechar então, para dar tchau pessoal, pode bater e encerramos aí o 10º episódio da Leilão Podcast com a grande doutora ilustre Priscila Perini. Gente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Valeu. Valeu.